Olá, começa agora o programa Eu Quero Ver, o programa que traz a realidade dos trabalhadores em Alagoas. E nós começamos a edição desta semana com uma matéria especial sobre a greve geral em Alagoas. Milhares de trabalhadores cruzaram os braços e protestaram contra as reformas trabalhista e previdenciária do governo Michel Temer e exigiram direta já. Acompanhe conosco. Milhares de trabalhadores cruzaram os braços na greve geral, convocada pelas principais centrais sindicais do país. Em Alagoas, os militantes fecharam diversos pontos de acesso na capital, demonstrando a capacidade de articulação e mobilização para impedir a perda de direitos conquistados ao longo de décadas pelos trabalhadores. Hoje, que é o Dia Nacional de Greve em protesto contra as reformas do governo Michel Temer, vários sindicatos e muitos trabalhadores paralisaram suas atividades aqui em Alagoas. Nós estamos aqui na Praça dos Martírios, onde acontece uma grande manifestação com diversos sindicatos e muitas lideranças. Vamos conversar aqui com o Isaac Jackson, ele que é diretor de políticas sindicais da CUT e vai falar conosco sobre esse dia de hoje. Isaac, quantos sindicatos foram mobilizados e estão participando desse movimento hoje? Olha, hoje é um dia feliz pelo comprometimento das nossas entidades de classe, em particular as entidades filiadas à CUT e os movimentos sociais organizados do campo e da cidade, que hoje dão uma demonstração de resistência. Eu não diria que fosse uma demonstração ainda de força, mas de muita resistência. Então a gente que é militante dos movimentos sociais e sindical tem que ficar feliz e com a alma lavada, né? Estou triste e indignado com a grande massa de trabalhadores. Muitos que hoje buscaram furar os bloqueios, pegar carona, né, para atender o chamado dos patrões. Essas pessoas estão indo como os bois fossem para os abatedouros, né, atendendo o chamamento dos patrões e atendendo os interesses de um governo fascista que quer destruir, né, um dos principais direitos, os fundamentais direitos da classe trabalhadora, que é a conquista da CLT, e quer acabar com o nosso regime previdenciário. Portanto, hoje era dia de os trabalhadores cruzar os braços. Quem não quisesse vir para a praça, ficasse em casa e não sair à rua, furar bloqueio, ainda ir para as rádios e para as redes sociais, criticar os manifestantes, os abnegados manifestantes, que de coração valente, com a consciência de classe, vêm para a rua fazer a luta num dia de chuva. Consuelo, qual o saldo que o Sintel observa desse momento do dia de hoje? É muito positivo, Alagoas está de parabéns, porque apesar da chuva, a gente não arrefeceu desse momento de resistência que o país vem atravessando. Nós queremos a saída deste governo golpista, usurpador dos direitos da classe trabalhadora, o Congresso Nacional, o STF, porque não nos representam. É um grupo que só retira direito da classe trabalhadora, seres desprezíveis, a palavra é essa, porque não dá para que nós confiemos em um grupo que beneficia empresários, a classe alta e retira todo o direito da classe trabalhadora. É por demais importante que derrubemos o governo Michel Temer, o governo golpista, porém uma coisa nos preocupa é quem assumirá este lugar. É por isso que a gente ecoa nossas vozes e queremos direta já, para que o povo brasileiro tenha um representante escolhido por alguém que lhe represente. A palavra de ordem é resistir e resistir, para que nós saiamos vitoriosos, derrubando este governo e toda aquela coja do Congresso Nacional que não representa o povo brasileiro. Nestor, hoje Eletrobras e Casal pararam as suas atividades nesse dia de greve geral. Paramos toda a categoria urbanitária, Casal, CEAL, ACHES. É uma demonstração da classe trabalhadora, né, contra esse governo ilegítimo que está colocado aí. Um governo que administra para o capital privado, para o rentista, para o grande capital financeiro, em detrimento de toda a política pública que foi construída até o momento, em detrimento também do patrimônio público, né, que estão se vendendo tudo nesse país. Né, todas as empresas estatais estão postas à venda ao capital internacional e quebra um pouquinho a soberania, né, na hora que você privatiza o setor de energia, o setor de saneamento.
e fora, sem falar agora que estão querendo privatizar os aeroportos. Então a gente precisa dar uma resposta a esse governo, derrubar esse governo, e só se faz isso com mobilização, e nós convocamos exatamente a classe trabalhadora, o ramo urbanitário está presente nessa luta, e a gente espera que a sociedade entenda e se engaje também, porque a defesa não é de emprego, não é de nada, é a defesa do Brasil, em defesa do nosso país, para que esse país possa realmente tomar um rumo do desenvolvimento num governo democrático popular, que não é esse que está aí. Esse está aí em função de um golpe, e a gente sabe disso, o povo está começando a tomar consciência, e nós vamos sim derrubar esse governo. Então, apesar da chuva e do tempo fechado, os trabalhadores vieram para a rua. Isso é mais uma demonstração que os trabalhadores estão se conscientizando. Fizemos uma intervenção lá nas duas pistas lá em frente à CEAL. Nós fechamos ali aquela pista nos dois sentidos, Fernando e Lima. Mas é uma demonstração realmente que, apesar do dia estar assim, chuvoso, e aí não é só aqui em Maceió, a gente tem notícia do pessoal do setor elétrico que está em Brasília também, e Brasília, Santa Catarina, com muito frio, muita chuva, mas o pessoal está presente, está na rua, e é isso que nós temos que fazer, é isso que nos cabe fazer. Concentrados na Praça dos Martírios, trabalhadores e trabalhadoras demonstraram através de faixas e cartazes sua indignação contra a política de retirada de direitos implementada por Michel Temer. Encaminhada pelas principais ruas do centro da cidade, os militantes gritavam "Fora Temer" e mobilizavam comerciários para fecharem as lojas e também participarem da manifestação contra as reformas trabalhistas e previdenciárias que retiram direito de todos os trabalhadores. Conversar aqui com Samuel Santos, ele que é presidente do Sindicato dos Aeroportuários do Brasil e está aqui em Maceió, Alagoas, participando desse dia de greve geral, onde os trabalhadores se reúnem aqui na Praça dos Martírios. Samuel, como é que o sindicato está vendo essa política de reforma trabalhista, reforma previdenciária do governo Michel Temer? A gente, primeiramente, fora Temer, nenhum direito a menos. A gente entende que essa reforma vai precarizar o serviço, vai afundar com as empresas públicas, que é de suma importância para o desenvolvimento, para o enriquecimento da nação. Então a gente está aqui com os companheiros aeroportuários aqui de Maceió, dizendo não ao governo Temer, dizendo que não à reforma trabalhista, não à reforma previdenciária, e que a gente tem que exigir a saída desse governo golpista que não interessa aos trabalhadores e trabalhadoras. Samuel, o governo pretende vender e privatizar várias empresas, entre elas os aeroportos e a própria Infraero. Qual a posição do sindicato em relação a essa política? Contrária, totalmente contrária, porque a gente entende que essas empresas públicas é que fazem o fortalecimento da nação. Então, a partir do momento que um governo que não tem responsabilidade com o povo brasileiro vende suas principais bases de desenvolvimento, como é a Infraero, como é o Banco do Brasil, como é a Petrobras, os Correios, quando ele começa a vender, sucatear essas empresas que são verdadeiramente, que trazem desenvolvimento social e regional nesse país, ele está afundando com a nação brasileira. O povo precisa dizer não a essas reformas, não à privatização dos aeroportos. Estamos aqui hoje na Praça dos Martírios, onde acontece uma grande manifestação dos movimentos populares, dos sindicatos e também com a presença de parlamentares. Hoje, que é um dia marcado para protestar contra as reformas implementadas pelo governo Michel Temer. Vamos conversar aqui com o deputado federal Paulão, ele que tem defendido a classe trabalhadora e também tem uma história de lutas pelos direitos dos trabalhadores. Deputado, hoje a gente vive uma conjuntura de retrocesso, onde o governo tenta implementar medidas que caçam o direito dos trabalhadores. Hoje está acontecendo aqui essa manifestação em Maceió e também no Brasil todo contra essas reformas. Como é que o senhor vê essa movimentação da classe trabalhadora e dos movimentos sociais? Eu vejo como muito positivo. A greve geral é um instrumento de luta internacional. Só para você verificar a história, em 1906, conforme a história, Alagoas já fez greve geral.
E eu tive a oportunidade, quando eu era dirigente sindical na década de 70, participar de greve geral. Na década de 80, coordenei com o presidente da CUT e agora a categoria, os trabalhadores, o povo brasileiro consegue colocar essa ferramenta de volta. Você tem dois eixos que estão sendo discutidos. Primeiro, o eixo sindical, o eixo dos direitos. A reforma trabalhista que infelizmente passou na Câmara Federal contra meu voto e agora a gente está lutando para evitar que o Senado aprove. E a reforma da Previdência, que até agora não passou. E aí é preciso mobilização. Mas a gente tem outras lutas gerais. Esse presidente ilegítimo, ontem a Câmara recebeu a denúncia da Procuradoria-Geral da República. É gravíssimo. Nunca na história do Brasil a gente teve uma situação tão substantiva de um presidente envolvido em corrupção. E ele fez o golpe para implantar justamente a reforma trabalhista e a reforma previdenciária, a retirada de direitos. E é por isso que, além da questão de lutar contra a reforma previdenciária e trabalhista, a gente tem a palavra de ordem, que é o Fora Temer. Esse presidente não tem legitimidade, não tem dignidade, não tem estatura moral. Agora o Fora Temer e o depois, na minha visão, tem que ser eleições diretas. É verdade que a legislação atual, o processo do ponto de vista do direito eleitoral é eleição indireta. Agora, numa crise dessa magnitude, é necessário a gente não deixar que 513 deputados e 88 senadores decidam a vida de mais de 200 milhões de pessoas. Então, consultar o povo. Por isso a importância. E o caminho para pressionar o Congresso, para isso ocorrer, são essas grandes mobilizações. À medida que você faz em cada estado, você mexe, logicamente, com o sentimento do parlamentar. É por isso a importância da greve geral, não só em Alagoas, mas no Brasil. Eu parabenizo a classe trabalhadora pela compreensão política, de ter uma unidade de ação e mostrar para o povo que existe uma grande insatisfação. E a palavra de ordem, nenhum direito a menos contra essa reforma previdenciária trabalhista, Fora Temer, direta já. Tiago, a categoria bancária aderiu à greve, parou realmente as atividades no dia de hoje? Com certeza, nós fizemos as nossas assembleias, convocamos no tempo hábil e a categoria bancária foi unânime de se manifestar e parar os bancos até meio-dia de hoje, né? E é importante essa congregação com todas as outras categorias que nós estamos vendo aqui, professores, policiais, enfim, diversas categorias nesse momento de unidade, né, da classe trabalhadora contra esses desmandos que estão ocorrendo, né, esses ataques que a gente está sofrendo, a questão da reforma trabalhista, a reforma da Previdência, terceirização ilimitada, né, são absurdos que afetam toda a classe trabalhadora. Então nós temos que unir forças para estarmos coesos nesse momento de luta e combate, porque só assim que vamos fazer frente a esses ataques que estamos sofrendo. E no quadro Eu Quero Ver Cultura, nossa equipe conversou com os artistas itinerantes Peruca e Danielzinho, eles que são naturais do Paraná e falam sobre os desafios para desenvolver a cultura alternativa. Eles também falam sobre a participação no filme 3000 km Esquentando a Cabeça, que participou da Mostra Sesc de Cinema. E hoje no quadro Eu Quero Ver Cultura, nós recebemos aqui nos estúdios da TV Com Maceió os músicos itinerantes Peruca e Danielzinho, eles que estão apresentando a sua arte por todo o Brasil e também participaram do filme Vida de Camping, 3000 km Esquentando a Cabeça. Eles vão conversar aqui conosco sobre a sua arte e também sobre esse filme que participou da Mostra Sesc de Cinema. Danielzinho e Peruca, como foi que surgiu essa história de sair pelo Brasil cantando e nesse estilo de vida mais livre e mais libertário, dormindo em campings? A princípio foi uma brincadeira de buscar liberdade, querer tocar uma música alternativa em outros lugares, longe de casa. E começou a sair várias músicas autorais e começou a evoluir em termos de conhecimento de outras pessoas, divulgar o trabalho. Desde cedo, né, a gente teve sempre um sonho, né, de tocar e assim, né. Então, não sei, foi assim foi muito espontâneo, né, essa nossa saída. Foi, vamos fazer, então vamos fazer e aconteceu tudo muito rápido, né, foi tudo muito rápido. Vocês são de Curitiba? Isso. Curitiba. Se conhecemos já faz mais de 10 anos.
desde moleque mesmo. E um dia a gente se encontrou longe de casa, no Nordeste, e começamos a ir para outros lugares e tocar violão e fazer música. E como foi essa chegada aqui em Alagoas, aqui no Nordeste? Foi planejado? Vocês saíram de Curitiba direto para cá? Como é que foi isso? Não foi muito planejado, a gente estava em Pernambuco, chegou uma hora que a gente enjoou de Pernambuco e resolvemos ir para outro lugar. Daí chegamos em Alagoas, né, na Praia do Francês. Na Praia do Francês, sem conhecer nada, era 6h30 da manhã, eu acho. É, 6h30 da manhã, descemos no ônibus e descemos sem conhecer nada e saímos procurar algum lugar para ficar e tal. Foi meio difícil, mas conseguimos achar um camping pra gente deixar nossas coisas e tentar arrumar algum dinheiro na rua, né? E como é essa vida, digamos assim, mambembe de vocês, né? Vocês estão no camping, vocês tocam. Como é que vocês fazem para se manter, né, nesse estilo de vida mais livre, mais alternativo? Assim, a gente toca violão na praça, né? A gente toca um violão. E nesse camping que a gente estava, a gente adquiriu algumas amizades, né? Que essas amizades, o pessoal chegava lá, chegava com um carro e tal. A gente, ô chefe, podemos dar uma lavadinha no carro aí? Tal, né? Dar um troquinho pra nós, explicava a nossa situação e a gente ia fazendo amizade. E também, né, que nem eu falei, com o violão na praça, né? Violão. Teve momentos que a gente fez pipa para vender na praia, fizemos pulseirinha também para vender, colar. As pessoas, elas são solidárias, elas compram os seus produtos, elas ajudam. Como é que é essa receptividade do público e da sociedade em relação a esse estilo de vida que vocês estão levando? No começo as pessoas olham meio assim, esses vagabundos, não sei, né? Eu penso assim, né? A gente nunca teve nenhum tipo de humilhação nesse ponto. Mas eu creio, né? Que esses vagabundos, mas nos conhecendo profundamente, tá vendo que a gente só tá em busca da felicidade, em busca de fazer arte, que é o que a gente saiu, viajamos muito aí já, em busca de mostrar o nosso trabalho, né? Por falar em arte, e essa história do filme, como foi que surgiu essa questão do filme, né? Vida de camping, 3.000 km, esquentando a cabeça. Como foi? Foi ideia de vocês filmar também essa trajetória, deixar esse registro? Como é que foi isso aí? Como é que se deu a confecção desse filme? Eu lembro do primeiro dia em que rolou tudo. A gente estava tocando uma música no violão, com 2 violão, uma música, sei lá, de um artista aí, não lembro o nome. Aí a pessoa que resolveu querer filmar, ele se interessou pela nossa música e falou: pô, vocês não podem? História, lembra que a gente falou que era de Curitiba? De Curitiba. Viajando. Aí ele queria mostrar um texto e colocar na página do Facebook do canal dele. E através dessa história ele foi vendo que podia tirar algo mais, gostou das músicas autorais e começou a fazer umas filmagens mais prolongadas, que foi começando a dar início a fazer o filme, né? Até então era só um documentáriozinho, uma entrevista, era só um documentário. Só uns depoimentos. Depoimento, como vocês viajam, fazem o quê, quanto tempo estão na estrada, era isso. E através do longo dos dias, que durou praticamente 50 dias de filmagem, a gente foi inventando o roteiro, inventando algumas poucas cenas, porque a maioria foi tudo verdadeiro, espontâneo, né? E foi fazendo, deu uma obra um pouco maior, né? Então é um verdadeiro documentário de como vocês viviam durante aquele período, durante aqueles 50 dias. Como fazia para arrumar dinheiro, para dormir, para viver, para mostrar a nossa música e curtir também o lazer, né? Como que a gente fazia para se divertir também. Nosso trabalho lá no camping, né? Como mostra a gente recebendo as pessoas, os hóspedes lá, né? Que é esse papel. Né? Até juntar latinha lá no camping, a gente juntou para vender, para arrumar dinheiro. Isso tudo aparece no documentário? Aparece tudo no filme e documentário. E como foi esse percurso? Você falou, Peru, que em 50 dias, por quantas cidades vocês passaram? Como é que foi essa produção do filme? Na produção do filme a gente ficou literalmente mais em Alagoas, né? Isso, na Praia do Francês. Praia do Francês, as praias próximas ali, Praia do Gunga, Praia Pajuçara, Barra de São Miguel, centro de Maceió mesmo. Ali foi feito o filme, mas antes da gente começar a gravar os filmes, a gente já tinha passado por Pernambuco, um pouco de Sergipe, um pouco da Bahia, e bastante Paraná, São Paulo, Santa Catarina.
Às vezes a gente vê até tanto programas de canal fechado como no canal aberto, né? O pessoal que viaja, mas que precisa de muito recurso, que precisa de dinheiro, que precisa disso e daquilo. De repente vocês estão mostrando uma outra opção de viajar, de conhecer o Brasil, divulgar a arte de uma maneira alternativa e com pouco recurso. Bem aquela ideia de faça bem, faça simples, buscando o que você realmente quer, né? E que mensagem vocês acham que ficou para o público, tanto com o filme como com a obra de vocês, com a arte de vocês? Primeiramente, a demonstração de amizade. Porque, assim, a convivência é bem complicada. Com a pessoa estando dentro do sistema, vamos dizer assim, você convivendo com uma pessoa dentro de um apartamento, de uma casa que tenha toda a estrutura, que tenha fogão, que tenha isso, tem aquilo, uma casa completa é difícil. Imagine 2 caras de longe que estão ali, sem estrutura nenhuma, dormindo de barraca, tendo que vender o almoço para um lugar janta, onde você não conhece as pessoas direito. Então, para nós, a maior demonstração mesmo que a gente quer passar é a prova de amizade, entende? Que é a gente também aquela força de vontade de querer fazer o que você quer. Fazer aquilo que você quer, que no nosso caso é a música, né? É a arte. Né? Isso que a gente quer passar para as pessoas, para estar mostrando que é possível sim fazer o que você quiser, né? Pronto, queria aproveitar, pegar a deixa aí do Danielzinho, né? Falou de música, a gente sabe que no filme tem uma trilha sonora inclusive original, né, de vocês, várias músicas de vocês. Queria encerrar esse momento de entrevista com a canjinha, né? Que vocês deixassem para o nosso público um pouquinho da sua arte, um pouquinho da música de vocês, ok? Prazer. Pode ser. Prazer. Bom, essa aqui é a música tema do filme, né? 3.000 km esquentando a cabeça. E o programa Eu Quero Ver dessa semana vai ficando por aqui. Para continuar acompanhando o nosso conteúdo na internet, você pode acessar através do site tvcommaceió.tv.br. Estamos também no YouTube, através do youtube.com/tvcommaceió. No Facebook, TV Com Maceió. Para sugestões de pautas ou críticas, você pode mandar um e-mail para o tvcommaceió@gmail.com. Tenham todos uma ótima semana e até o próximo programa.